3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo. Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. Sérgio Moro pode disputar Senado pelo Paraná depois que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo barrou transferência de domicílio eleitoral. Tudo isso e muito mais a partir de agora. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Paraná, na Jovem Pan News. 11h08 e a gente começa falando sobre a política e nomes paranaenses envolvidos aí em reviravoltas. Vamos começar falando do Sérgio Moro, que agora pode sim disputar o Senado aqui pelo Paraná. Isso depois que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o TRE de lá, decidiu barrar a transferência do domicílio eleitoral de Sérgio Moro e da esposa dele, Rosângela Moro. Então foi um julgamento que aconteceu nessa terça-feira, foram 4 votos contra a situação envolvendo aí Sérgio Moro e 2 a favor. E a decisão aconteceu durante a análise de um recurso que foi apresentado pelo PT, pelo Diretório Municipal do PT em São Paulo, questionando aí o domicílio eleitoral de Moro na capital paulista. Então, o argumento usado, justamente pelos magistrados que votaram contra a transferência de domicílio eleitoral de Sérgio Moro é de que, na verdade, ele não tem nenhum vínculo profissional em São Paulo. Teria apresentado lá o endereço de um hotel como comprovante de residência. O Sérgio Moro, filiado à União Brasil, pretendia disputar o Senado por São Paulo ou mesmo sair como deputado federal. Com a decisão agora, ele fica impedido de concorrer às eleições por aquele estado. Apesar disso, essa negativa pode mexer com o quadro político e fazer com que Sérgio Moro tente ainda concorrer às eleições, só que agora aqui pelo Paraná. Em conversas com aliados, Sérgio Moro disse que não vai recorrer em relação a essa decisão do domicílio eleitoral tomada pelo TSE de São Paulo, mas pensa em sair candidato ao Senado aqui pelo estado. Rivaroli, como é que ficaria de repente essa corrida eleitoral já embaralhada com vários candidatos saindo aqui pelo Paraná, com mais o nome de Sérgio Moro? Temos Álvaro Dias, por exemplo, né? Temos Doutor Rosinha e Paulo Martins. Embaralha um pouco mais. Que tem o apoio, obviamente, de Jair Bolsonaro. E agora o Sérgio Moro pensando em sair ao Senado. Teria chances? Fortes chances? Quer que eu te diga uma coisa, Rafa? Se eu fosse o Sérgio Moro, eu sairia para deputado federal, a chance dele é muito maior. Para deputado federal, a chance dele é muito maior, porque a votação hoje, para você se eleger a senador com uma vaga só, você tem que fazer 3 milhões de votos ou mais. É muito voto, Rafael. É muito voto, é muita gente te dando um voto. Sei lá, vamos melhorar aqui, 2 milhões de votos. É uma quantidade grande, praticamente... Teve estados que senadores receberam mais votos, no caso dos dois, né? Porque você recebia 2 votos na última, que receberam mais votos que o governador. Pra você ter uma ideia do tamanho que é a eleição para o Senado. O Senado é o alto colegiado do Congresso brasileiro, da legislatura brasileira, né? Da legislação brasileira. Seria arriscado, Riva, numa primeira eleição para o Sérgio Moro já sair para o Senado? Porque os eleitores têm se sentido traídos por Sérgio Moro, não é de hoje. Os lavajatistas se sentiram traídos quando ele foi para o governo. Os governistas bolsonaristas se sentiram traídos quando ele sai atirando contra o presidente da República. E para a justiça e para a polícia nada ficou provado ali de interferência na Polícia Federal, apesar de ainda correr parte do processo. Agora ele quer sair pelo estado de São Paulo contra o presidente da República, né? Não dá certo. Agora o eleitor paranaense é que se sente assim. Peraí, por que não saiu pelo Paraná? Se ele é nascido em Maringá, o domicílio eleitoral dele era em Curitiba, aqui tem os seus vínculos afetivos, de emprego e de tudo mais. Moro tem mais questionamentos a responder mais questionamentos a serem feitos a ele do que resposta para dar. E dependendo do tipo de resposta, inviabiliza de vez. Se estivesse hoje eu no lugar de Sérgio Moro, olharia por uma candidatura para deputado federal, para recomeçar a construir a carreira política com cargo eletivo. Mas não é um encolhimento para quem iria ser a presidente da República, Claro que Riva? é. Mas às vezes, Rafa, a gente tem que dar 2 passos atrás para depois dar uma frente de novo na vida da gente, não é assim? Parece coisa de coach, parece que eu tô fazendo coach aqui com o ex-ministro Sérgio Moro, com o ex-juiz e tudo mais. Só que Sérgio Moro politicamente fez o que até hoje? Na política partidária de verdade? Nada, a única experiência política que teve foi como ministro, um ministro que saiu enfraquecido, que não conseguiu fazer tudo o que queria, em especial no pacote anticrime.
Sérgio Moro hoje está fraquinho da Silva. Ele não conseguiu provar nem que tinha um vínculo com a cidade de São Paulo de no mínimo 6 meses. O contrato que ele deu de locação era um dia antes da filiação do partido e da esposa, a Rosângela, no dia. Então, sabe, tem muita resposta para dar. Volta, recolhe a casinha, sai para deputado, passa um pano no que ele fez, passa limpo ou passa uma borracha e começa de novo. E pelo Paraná, Riva, ele não teria mais chances, por exemplo, retornando ao Estado para conseguir, então, de repente, uma candidatura ao Senado? Não acho do que que em hoje. São Paulo, que era a estratégia inicial, digamos, embora ele dissesse... Ele não ia ser eleito em São Paulo. Que ele não sabia se ia ser senador ou deputado federal, né? Estava em dúvida. Para Senado não ia ser eleito, há muitos figurões disputando lá, você não tem a dúvida disso. Tem a dúvida ainda do SCAF, daquela turma toda que se sai pro governo ou se não. Você tem um Datena, que é muito forte lá já nas pesquisas. Então não é bem assim. E aqui no Paraná ele tem o cara que inventou ele politicamente. Como é que vai ficar a relação dos dois? Ele e o Álvaro Dias. Ou então sai ele e se concretiza que Álvaro Dias sai a presidente da República pelo Podemos para ter um ocaso da carreira mais digno. Tá na hora de Sérgio Moro vestir a sandalinha das humildades. As sandalinhas da humildade. Dar 2 passos para trás, virar político de verdade, aprender como é esse jogo no Legislativo e depois querer mais coisa. Hoje o Senado Federal é muito grande para ele, para quem nunca foi político, Rafa. E ele tem muito a explicar a governistas, a oposição. Quem é que vai votar nele hoje? Não tem ainda fortes apoiadores no Paraná, Riva? Lá Tem ainda Jatistas, uma base forte que tenha esse orgulho do trabalho dele aqui no Paraná, que Mas tem muita gente que se sentiu traída também quando ele saiu, Rafa. Entendi, então Quando ele foi pro governo. Entende que ele tem muito mais resposta a dar para essas pessoas, ele tem muito o que explicar para todo mundo. E quando você explica demais pro eleitor, o eleitor fala, obrigado. É muito difícil. A situação dele é muito difícil. Se fosse ele, pensaria em ser deputado federal. Para mim, uma eleição dada como certa, se for a deputado federal. Pro Senado, a coisa tá complicada. E o que fica também um pouco a impressão, pelo menos, é o que parece, é que esse começo dele no Podemos, trocando de partidos, anunciando uma candidatura à presidência, que de repente não era mais a presidência, era deputado, e aí era pelo Paraná, pelo São Paulo, ficou meio confuso acompanhar publicamente tudo isso. Talvez, estrategicamente, fosse melhor ter definido ali, né, um objetivo para atingir e ter lançado de uma vez só. Porque aí parece uma coisa meio instável, né? Então agora estou com o Podemos, não estou mais, estou com a União Brasil, vou sair para isso, não, nunca disse que não iria sair, agora vou sair. Sempre foram decisões muito claudicantes, Rafa. Nunca foram aquelas decisões pragmáticas, tácitas, é assim e ponto. Talvez tenham sido circunstâncias políticas, mas enfim, acabou... Sempre foi muito circunstancial. Não, eu vou para cá. Não, eu sou Podemos. Sou candidato pelo Podemos. Lembra da pré-candidatura à presidência da República? Aí não sou mais Podemos, agora eu sou União Brasil, porque eu quero uma base política mais forte, um partido com capilaridade. Aí agora é o quê? A pergunta hoje que todo mundo se faz é, Sérgio Moro é o quê na política? Quem é Sérgio Moro na política brasileira hoje? É ser um outsider, tentando entrar, tentando encontrar o seu De caminho novo? ali, né? Mas... Será que o papo do outsider esse ano cola, Rafa? Pois é. A política tradicional já deu o recado, que a outsider que entrar, ela tira fora. Nós estamos vendo aqui no Paraná como está acontecendo. A pergunta hoje é, quem é Sérgio Moro na política? Quem tem que dar essa resposta é ele. Será que ele vai dar? Bom, vamos ver Sei. se os nossos ouvintes vão dar, dirá, porque né? a gente, inclusive, vai abrir uma enquete para escutar a participação. De repente, os ouvintes concordam ou discordam do que foi dito aqui no jornal. Você pode participar e expressar o seu ponto de vista. Você acredita que o Sérgio Moro tem força política? Tá lá nossa enquete, sim, não, você pode justificar, você acredita que sim, é um nome muito forte ainda, ele tem um forte trabalho em relação à Lava Jato, ou não, você acredita que as ações e o que veio acontecendo desde a saída do Ministério Bolsonaro acabaram deixando ele absolutamente de fora desse jogo político que é brutal e voraz, né?